Muito bem, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o seu irmão em Cristo, para você que não me conhece, Marcos Antônio da Costa Gilpato. Eu faço a comunicação que liberta. Nós, devido à gravidade e necessidade que temos de estar nos comunicando com a comunidade cristã e todo o conjunto da sociedade brasileira, nós estamos aqui de volta mais uma vez com a comunicação que liberta. A partir de Paulínia, sudeste do país, região sudeste, região metropolitana de Campinas, estado de São Paulo. Estamos aqui para uma conversa neste vídeo, neste conteúdo gravado para falar de fé e política, com muita seriedade, com muita responsabilidade, como alguém que recebeu de Deus a missão de transmitir a verdade do Evangelho, a verdade da Palavra de Deus, como tantos outros neste país de dimensão continental, homens e mulheres de Deus. Então, nessa qualidade de servo de Deus e até dos menores, nessa tarefa, nós queremos não nos omitir, não nos furtar de, com responsabilidade, estar me dirigindo a você, meu irmão em Cristo, minha irmã, com essa tarefa. Tarefa essa que muitos, por consequência, por motivo, outros têm se omitido, até pelo fato da formação, podemos dizer assim, cristã, formação deformada, podemos nos referir dessa forma, porque observamos que há no nosso meio possibilidades de sermos enganados, O engano é algo muito forte desde o início da criação. Nós vemos a operação do engano em toda a trajetória da raça humana. A partir do Éden, nós observamos esse desastre que resultou na situação em que vivemos hoje, em sociedade. Então nós queremos tratar de assuntos que envolvem toda a sociedade humana, mais especificamente no Brasil, a fé cristã e a política. Que todo esse contexto, toda essa situação, e eu quero falar sobre complexidade, social, tem nos levado a situações de caos. Então eu quero iniciar aqui, para não atropelar, na última gravação que fiz, está aí na plataforma, no canal, A Comunicação que Liberta, Marcos Gilpato, A Comunicação que Liberta. Nós queremos fazer uma leitura da Palavra de Deus. Queremos também elencar a próxima, aproveitando, para não perder a oportunidade,
a próxima a próxima lição, a lição 10 da Escola Bíblica Dominical, que fala de promessas, né? A lição da EBD, as promessas de Deus, né? Que está aqui estampada na capa, né? Nós conhecemos as promessas de Deus através da palavra de Deus. Então está estampada na capa, a Bíblia aberta. As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então veja o teor do conteúdo, né? Promessas de Deus, são diversas promessas de Deus, promessas condicionais, né? Que depende do homem para ser alcançada, né? Na verdade, Deus dispõe da promessa maior, que é a salvação eterna, a reconciliação. Em princípio, para nós alcançarmos, o homem não precisa pagar, não precisa fazer tanto esforço, já foi dada, né? É a graça, né? É ser alcançado, né? E muitas vezes, em princípio, nós somos convencidos de pecado, do pecado, da justiça e do juízo, e muitas vezes, assim como eu, fico perguntando por que eu alcancei esta graça, e pessoas que amamos, do convívio, né, do seio familiar, parental, não alcançaram, e nós desejamos e pedimos, sofremos, choramos, pedimos para Deus alcançar. Porque essa é a tarefa da igreja, a intercessão, né? Os que foram alcançados têm o dever de interceder e trabalhar, sendo cooperadores de Deus, para alcançar as vidas, né? As almas, a chegar à reconciliação. Então, e nós aprendemos, no decorrer da trajetória cristã, nós estamos aproximadamente há 44 anos de trajetória cristã, desde os 19 anos de idade, com muita luta, nos esforçando para alcançar a salvação, né? Quem perseverar até o fim será salvo. Nós cremos que somos salvos, mas na realidade é a fé, né? Mas nós precisamos fazer a manutenção dessa fé, né? Manter acesa, né? A fé, a esperança, assim como temos que manter acesa em nossos corpos, em nossa vida, o Espírito Santo, né? Foi tema de uma festividade recentemente, que fala que o fogo não deve se apagar, né? Que nós devemos tratar de manter a chama do Espírito Santo de Deus acesa em nossas vidas. Então, falando disso, né? E a próxima lição do dia 8 de dezembro, né, se eu não estou enganado, será o dia da Bíblia. Promessa de proteção divina. Então, dentro desse ensinamento, nós vivemos, com base, nós vamos falar de contradições que vivemos. E não é só na atualidade, né, na vida odierna, mas a gente vê na trajetória do povo de Deus, lá atrás, nossos pais, entrando em contradição com relação à promessa da proteção divina. Então, há várias promessas, e uma das promessas é a fidelidade de Deus na questão de proteger, de preservar, de cuidar do seu povo. Então, não obstante a esse cuidado, nós, porque é condicional, nós muitas vezes ficamos vulneráveis aos ataques, né, às quedas que nós mesmos provocamos pela nossa desobediência, pela nossa rebelião, pela nossa obstinação, né? O povo de Deus é apresentado na Bíblia como um povo obstinado à rebelião, né? Não obstante Deus separar este povo e forjar ele para que ele sirva de exemplo para a humanidade no geral. Então, esse é o objetivo. Deus faz isso com o povo de Israel, né? Mas vamos ao que interessa, tem muito assunto para tratar
nesse tema da complexidade social, né? Então, nós vamos falar um pouco do que significa essa questão complexidade. Existem teses, né, sociológicas, né? Mas vamos à palavra de Deus, que é muito mais importante nisso tudo, né? Porque é a lei de Deus, é o estatuto de Deus, é a base, né? A palavra de Deus, que nós ensinamos e que os homens de Deus têm nos ensinado e nós observamos prevaricação, contradições desses homens que muitos estão no nosso meio e estão pervertendo, estão desviando ou buscando desviar a muitos da missão, né, de que Deus determina para o seu povo, para hoje sua igreja, né? O povo de Deus de Israel, hoje a sua igreja, a continuidade em Abraão. Segundo Timóteo, no capítulo, vamos começar aqui no capítulo 1, já na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele falando para um dos fiéis, né, servos de Deus do seu tempo, né, que eles o chama de filho na fé, diz assim, olha, a partir do versículo 3, a epígrafe fala assim: a aflição de Paulo por Timóteo. Aí a gente falando de aflição, preocupação, né? Cuidado. Quer dizer, um cuidado, ele é aflito em preparar o seu filho na fé para como um precursor na sua trajetória, né? É um discipulado, né? O apóstolo Paulo ensinando o seu filho na fé, né? Que graças a Deus ele tinha uma base muito eficaz, né? Muito sólida, mesmo antes do apóstolo Paulo, né? Então a gente vai ver aqui e ver a importância da família, ou seja, do ensinamento dos pais, da mãe, né? Veja, a partir do versículo, ouça, e você pode ler aí também para confirmar, né? Não se deixe enganar, né? Falei de engano no início. Dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Olha a profundidade da palavra de Paulo a Timóteo. Porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, constantemente, perenemente, né? Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Olha a relação entre o pai e o filho aqui, espiritual. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Olha que tem uma herança aí, uma tradição, né, santa, maravilhosa. E estou certo de que também habita em ti. Tá? Então, em princípio, esses 3 versículos, né? Então, Paulo continua aqui discorrendo, né? Por este motivo, te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Quer dizer, olha a autoridade do apóstolo. Ministrou dom de Deus na vida do filho na fé. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Viu aí? Então, essa é a palavra, né,
E continuando no capítulo 2 aqui, de moderação, termina aqui. O Senhor conceda, né, misericórdia à casa. Aí aqui ele fala de alguns outros cooperadores, né? A casa de Onesíforo, por muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Então, Paulo falando aqui da sua trajetória de algo que aconteceu, se endereçando ao filho na fé. Antes vindo a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, que dia? Ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu, quer dizer, Timóteo sabe mais ainda, quer dizer, certamente Timóteo acompanhou, né, esses fatos na trajetória do apóstolo. Aí ele continua aqui no versículo 1 do capítulo 2, dizendo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis. A homens fiéis a quem? A Paulo? Ou dentro do perfil de Timóteo? Fiel a Deus, a palavra, né? Claro que o homem fiel a Deus, a palavra, ele, se os seus companheiros em volta continuarem também na palavra unânime, ele vai ser fiel. Ele não vai se omitir de corrigir aquele que estiver desviando da palavra. Fiel, primeiramente, a Deus, a palavra de Deus. A ponto de Paulo, quando chegou para Pedro, e corrigiu publicamente. Então, esse é o perfil do homem fiel, dos homens e mulheres fiéis a Deus. Então, a palavra de Deus é a base, é a rocha, é o fundamento dos fundamentos. Então, confia a homens fiéis, fiéis a homens, é o que de mim aprendeste e ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, olha, aí vem, olha, idoneidade, para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições, viu lá? Paulo tem aflição lá no início. As aflições como um bom soldado, por Timóteo, aflição, aflito, né, para que ele se fortaleça, cresça, se estruture, se edifique, né, se aperfeiçoe, né, para o bom combate, para o serviço da obra de Deus. Como um bom soldado de Cristo, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Essa é a exortação. Não se embaraçar, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Foi Paulo que alistou Timóteo? Ou foi Deus? É a graça de Deus, é a manifestação de Deus que é operada na nossa vida, ou é a vontade do homem? Por mais vontade que nós tenha, se Deus não quiser salvar, se o Espírito Santo não nos convencer, então não é esforço, por mais esforço que nós façamos, por mais falar, né, eloquente e tudo mais, por isso que Paulo não foi com sublimidade de palavras ensinar o caminho, o evangelho, né, as boas novas. Então, o embaraço. Então, nós estamos vivendo na complexidade social e a gente percebe, eu pelo menos estou há 40 e poucos anos vendo embaraços, contradições, equívocos, no meio cristão. Desde Pernambuco, quando eu vim de lá para cá, por necessidade pessoal, eu vim para cá. Podia estar lá na minha terra, sofrendo junto com os irmãos lá de Pernambuco, os descaminhos, que está acontecendo lá, 26 anos, na denominação Assembleia de Deus, a IEADPE, né? Igreja Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Pernambuco, né? É público, notório, né? Está aí na plataforma várias pessoas de lá comentando e até de outros locais,
né? Comentando de vários lugares no Brasil. Então, dito isso, né, tem mais algo para ler. Falei já da lição, né, que fala da proteção, porque tem a ver, tudo isso que está acontecendo na igreja tem a ver com falta de fé, com descaminhos, com contradição de pessoas, de líderes que nos ensinaram, que ensina sobre Deus quando lhe convém, da segurança que devemos ter em Deus, como fala o Salmos 46, né? E chega momentos, né, da vida social, terrenal, que muda tudo, né? Que invadem os templos, os lugares sagrados, né? E a gente é vendido porteira fechadas, alguém se compromete com o sistema, desprezando. Ainda hoje falei para um homem de Deus sobre essa questão, de muitas vezes a gente priorizar nossos projetos, nossos intentos, em detrimento dos projetos divinos para a nossa vida, o céu. Porque a glória de Deus, a salvação eterna, que é o nosso alvo, né? Que é o nosso destino. Nosso alvo é Cristo, através de Cristo em nós, vivendo em nós alcançarmos, por misericórdia, generosidade de Deus, a gente alcançar a reconciliação, né? Nós, em princípio, estamos reconciliados, e buscando atingir o destino, voltar ao nosso destino, que é a eternidade. Eles não são do mundo, como também não sou. Jesus fala isso na oração sacerdotal, orando ao Pai. Muito bem, oremos. Grande, maravilhoso Deus, Pai que estás nos céus, te louvamos, Senhor, por essa oportunidade, nesta terça-feira, 3 de dezembro, nesta tarde chuvosa, dia chuvoso. Glórias ao teu nome pela chuva, pelo clima. Glórias ao teu nome pelo sono, pela manhã, a refeição matinal, o almoço. E agora aqui, meu Deus, diante dos teus filhos, nesta gravação deste material, deste conteúdo, para a tua glória. Meu Deus, para que a gente nessa conversa simples, a gente possa alcançar vidas para se fortalecerem, para acordarem, para estarem crescendo e se fortalecendo para se livrarem do engano dos laços que está aí em sociedade, no nosso cotidiano, no Brasil, nos estados da Federação Brasileira, os 27 estados, os 5.570 municípios, onde está estabelecida a tua igreja, o teu povo. Meu Deus, em nome de Jesus, e por que não dizer fora do país, noutras nações, irmãs aqui na América do Sul, América Latina e no mundo, onde nós temos missão, onde nós temos cristãos, meu Deus, combatendo o bom combate, lutando para alcançar a salvação eterna. Em nome de Jesus nós te oramos, nós te agradecemos. Amém. Muito bem, eu peço a você que se inscreva no canal para nos ajudar com esse conteúdo. Nos ajude dando sua opinião, para que a plataforma possa estar indicando este material, esse conteúdo, para que as pessoas... eu sei que pode ser fácil você estar ouvindo um grande nome do mundo cristão, um pastor, um mestre, um doutor, um pregador congressista, né, de renome. Pode ser muito fácil, talvez difícil, ouvir alguém comum, com certa experiência, como seu irmão Marcos Antônio da Costa Gilpato, experiência de vida, experiência social, profissional, na política,
na política de base, né? Coisa que muitos na igreja fogem, né? Assim como no passado fugia da política como o diabo foge da cruz, nós na igreja não somos preparados, né? Alguém vai dizer, mas a igreja não é lugar de preparar ninguém para a vida. Claro que é. Claro que é. A igreja, o conteúdo bíblico é um conteúdo para toda a vida, para todas as circunstâncias. A palavra de Deus é o conteúdo dos conteúdos. A política está aqui. A palavra de Deus fala de política, fala de monarca, fala do povo de Deus quando não era nem povo. Quando o povo de Deus, quando não era uma nação. Não tinha terra, porque uma nação, para ser nação, não basta ter o povo. Tem que ter terra, tem que ter um território, né? Isso, vamos dizer assim, é humanamente falando, Tem que ter território. Tá lá os palestinos lutando, não tem ainda um território oficial, brigando com Israel, né? É um povo, né? É um povo. Mas não é chamado de nação. Pode até ser considerado, claro, mas não tem um território. Então, isso é importante dizer que a terra é fundamental como uma base para tudo na vida. A terra, né? O local, o chão, para você chamar de seu, a pátria, né? O território. Então, e muitas pessoas no mundo não têm, né? E a terra é de quem? A terra é de quem? Não é de Deus, em princípio? Então, tem muitas coisas a se questionar, né? Viu a complexidade? Onde entra a complexidade? Então, muito bem. A complexidade social, né? Então, o termo complexidade, né, conceito sociológico, é utilizado para analisar a sociedade. Aí o termo aqui fala intricamento e emaranhamento. Então, complexidade significa isso. Algo que é complicado, é como um labirinto, né? Um lugar onde você entra e para você sair não é fácil você encontrar a saída. Então, viver socialmente é conflitante. É uma acentuada complexidade. A confiança é um mecanismo importante para reduzir a complexidade. Viu que a gente está falando de promessa, né? Eu citei a questão da promessa de proteção divina. Olha, aí está inserida a confiança, né? Fé, complexidade social, pois permite agir com base no que já se conhece, mesmo sem estar totalmente informado sobre uma situação ou pessoa. Então, o conhecimento adiantado, e a Igreja de Deus recebe esse conhecimento antecipado, essa informação privilegiada aqui na política, né? Chega até a ser crime, né? Você ter privilégio em informações, dependendo de onde parte, né? Você receber informações, né? Você vai participar de um órgão, digamos, uma concorrência, e se uma das partes que está concorrendo tiver informação privilegiada do negócio, é um crime, mela o processo, né? Então, a teoria da complexidade é um conjunto de princípios que se baseia na ideia de que a realidade não é linear, caótica, factual, catastrófica e difusa. A teoria defende que a realidade deve ser vista de forma qualitativa e não quantitativa. Então, veja, teoria. Teoria não é definição. Teoria é uma previsão, é um pensamento
é algo que ainda está na incógnita, né? Não se tem certeza. Teoria geralmente é isso. Teorias que se tem científicas aí é uma tese, né? Tese só se pode definir quando se chega no empirismo, no estudo da coisa e se conclui que isso é isso e aquilo é aquilo, né? E que a união de aquilo mais isso pode, na fusão, tornar a mesma coisa. Vixe, né? Complexo, né? Então, a gente sabe que em sociedade tem pessoas que intelectualmente, até assim como eu, que queimou etapas, tem dificuldade de aprendizado e de alcançar e de pensar mais elevado, mais complexo, né? Devido não ter trabalhado as funções cognitivas com precisão no período certo. Então, nós temos em sociedade assim. Então, por isso que a gente deve ser generosos, principalmente o cristão deve ter sensibilidade espiritual, melhor ainda se tiver, se buscar e adquirir sensibilidade humana, né? Eu, particularmente, eu penso que alguém que recebeu de Deus dons, recebeu de Deus, foi alcançado pela graça, essas pessoas, elas são capacitadas por Deus para terem esse poder, né? Poder para ter sensibilidade aguçada, sensibilidade humana. E quando não tem, Deus, através de dons, dá condições para que ele possa fazer leituras e identificar coisas ocultas, coisas que está só revelada para Deus, mas Deus pode revelar para os homens, né? A Bíblia fala em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas são para os homens e as ocultas para Deus. Mas Deus, no seu projeto, na sua obra, no seu querer, na sua soberania, ele pode revelar para alguns, né? Isso não vai significar dizer que a pessoa que está sendo revelada é o queridinho de Deus, é melhor, né? Deus faz isso primeiramente para o bem coletivo, né? E para a sua glória. Para a glória de Deus, não para a glória do vaso, do instrumento, da ferramenta, do elo de ligação entre Deus e a terra. A igreja é considerada essa instituição divina humana que Deus criou para representar ele aqui. Não que ele precise, não que ele seja, né? Mas é do querer dele, né? Faz parte do amor dele. Então, nós queremos Eu iniciei falando sobre a questão da necessidade social que nós estamos tendo no Brasil de nos dirigir à comunidade cristã. Diante das gravidades que nós estamos aí, eu sou um menino, né? Eu estou com 64 anos. Para muitos na igreja, mesmo com essa idade, eu sou considerado um menino. Um adolescente, aborrecente, de 64 anos. E na nossa pouca experiência, vamos dizer assim, um pouco de experiência que nós temos, Deus tem nos tocado a observar detalhes. E a gente ousa até muitas vezes dizer que somos observador social, cuidador ambiental, crítico, né? Fazendo a crítica e a autocrítica. E muitos que estão no caviar, muitos que estão no domínio, muitos que estão na eminência, muitos que estão que por algum motivo, né, estão na eminência, estão em posição elevadas, têm o dever de proteger a igreja, têm o dever de cuidar daquilo que eles receberam a responsabilidade, e muitas vezes o que dói muitas vezes a pessoa se estribar nesse poder, nessa condição, e ignorar detalhes que deveriam ser claros, deveriam ser transparentes.
E muitas vezes uma pessoa do povo, né, ela é ignorada por aqueles que estão nos palácios, que estão nos poderes, né? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Então, até aí a gente está falando de poder na sociedade, né? E o poder espiritual fica onde? Nesse contexto. Fica com quem? Então, a gente vê na Bíblia sempre essa apresentação, né? O sacerdote, o profeta, nós vemos os homens, né? Sacerdote, profeta, juiz. Na teocracia, né? Deus se utilizou, Deus Deus era o governo teocrático, era o governo de Deus. Então Deus tinha, Deus era o governante, mas Deus tinha profetas e tinha sacerdotes, né? Profetas e sacerdotes. E para que Deus usava os profetas? Era para falar algo que Deus queria falar, queria orientar, queria exortar, que talvez o sacerdote tivesse vacilando, né, na administração do culto, do todo, como instrumentos de Deus nesse governo teocrático, né? Então, nós estamos vendo aí, nessa complexidade social no Brasil, uma situação, né? Nós já sabemos, não sei se você atentou já para isso, nós temos uma cultura de golpe. Os crentes conhecem muito essa questão de golpe, de rebelião, né? A partir de quem? Né? Alguém lutando contra o poder ou para usurpar o poder. Então nós encontramos isso na Bíblia, na história de um ser criado por Deus, chamado Lúcifer. Diz alguns teólogos que Lúcifer, o resplendor dele era tão grande, né? Deus criou ele com uma formosura tão elevada que só a presença dele no ambiente já era motivo de glória dos anjos, dos demais glorificarem a Deus pela beleza de Lúcifer. Mas isso o maculou, isso fez ele se ensoberbecer. Essa beleza, né, fez ele desejar o que ele não pertencia a ele, que não era direito dele, né? Ele desejou a glória para si, o poder para si. Então, eu quero dizer aqui, com todas as letras, que o povo de Deus é conhecedor dessa verdade. Jamais deve se enveredar por caminhos de rebelião contra qualquer poder estabelecido legalmente, com base na palavra de Deus, principalmente. A gente aprende isso, né? Eu, no vídeo anterior, né, na parte 2, que eu tenho dado comportamento, né? Comportamento cristão nacional nos últimos tempos. Parte 2, né? Recentemente, agora domingo, nós gravamos e está aí na plataforma. Então, a gente vê o apóstolo Paulo, né? Esse mesmo apóstolo aqui que escreve para o Filho na Fé, em Romanos, ele falando sobre o poder, aqueles que são de Deus, né? Dentro do caráter divino, as autoridades, né? O respeito pelas autoridades, e o Paulo, ele fala aqui sobre a importância, né? Fala que, olha, que as autoridades é ministro de Deus para o bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Olha, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. O que faz mal. Então a gente vai ver esse mal a partir de quê? Olha, se Deus ele trabalha para o conjunto, se Deus ele trabalha para a coletividade, o próprio Cristo não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas veio e cumpriu as determinações do Pai.
Morreu e morte de cruz, né? Então, a visão é coletiva, a visão não é do umbigo, a visão não é particular. No projeto de Deus, o particular, o exclusivo é para Deus. É para Deus. A glória é para Deus. Deus não dá glória para homem. Quando Deus exalta o homem, é para a glória dele, de Deus, não do homem. É Deus utilizando ele como instrumento de Deus para a glória, para a honra e a glória de Deus. Então, isso é ponto pacífico. Isso é ponto pacífico. Então, é inadmissível a gente ver na igreja homens exaltados, soberbos, se utilizando daquilo que não é dele, que é de Deus. Então, isso é o quê? É injustiça. Eu querer me utilizar de algo que não me pertence para o meu bem-estar, seja para quem quer que seja, né? Eu não posso estar dando o que não é meu para ninguém, né? Sem autorização do dono. Que autoridade eu tenho de estar pegando o que é dos outros? É muito bom fazer cortesia com chapéu alheio, né? E tem muita gente aí se utilizando da glória de Deus para enricar, para ter poder, para oprimir, para perseguir. Então e nós estamos vivendo em sociedade, na sociedade brasileira, essa complexidade, e a gente vê esse povo que deveria estar dentro da lei divina, primeiramente, divina, e obedecendo às leis do país. Qual é a lei do país maior? É a Constituição Federal, né? A Constituição Federal, que as autoridades, tanto concursadas quanto as eleitas, elas têm o dever de respeitar a lei, né? Então, o que seria mal aí? Seria mal o quê? O que seria mal? No caso da lei, o que seria mal? Nós não vamos aqui nominar, elencar crimes, mas o crime está em você não respeitar a lei. Então esse é o crime maior, é você ter uma lei, uma norma, é a lei de Deus e a lei dos homens. Deus nos deu uma lei, aí eu não respeito, passo por cima dessa lei. O país tem uma lei, mas juiz isso, juiz aquilo, mas é o que está posto, está determinado dentro da República. Então, se a elite, os ricos, poderosos, não formam o povo, não quer para o bem da sua zona de conforto, do seu domínio, eu não educo o povo para que o povo tenha esse poder veja bem, Deus trabalha para o conjunto, então é o povo, é o conjunto, é a coletividade, não é para um, dois, não é para um grupo. É para o conjunto da sociedade. Então, se o povo já foi deformado, isso serve, eu estou falando para a sociedade, isso serve para a igreja. Então, se a igreja, que é essa instituição, dentro desta complexidade social, a igreja é uma instituição divina humana que está para representar Deus, embaixadores. E a igreja está dentro desse contexto, que Deus criou ela, Cristo veio para combater a injustiça, e a injustiça não só espiritual, mas a justiça ela é na carne, na convivência, em sociedade, entre homens. Então, a justiça de Deus, para ser perfeita como ela abrange o todo, não é partes. É o todo, não é partes, é o espiritual e é o físico, né? É o transcendental, né? A vida entre homem, é corpo, alma e espírito. Então, se essa instituição, olha, eu tenho falado, inclusive, hoje mesmo eu falei em algum site sobre a questão das emendas parlamentares, emenda Pix, né? Emenda que o sujeito manda o dinheiro para onde ele quer, manda para casa da mãe dele, manda para casa da amante dele, né? Manda para quem ele quer. Aí o poder judiciário, na sua instância maior, o fiscal, o que deve zelar pelo cumprimento da Constituição da lei. Aí ele legisla, aí o parlamento e os idiotas, né? O povo idiotizado vai tudo atrás. O parlamento tem o dever de fazer leis, não faz. O parlamento determina que vai ser emenda Pix.
O parlamento faz lei, se protege, comete crime e se perdoa. Aí você está dentro de uma situação dessa, aí o povo, que é o dono do negócio, que carrega o país nas costas, com tributos, né? E que o parlamento, o judiciário, o executivo existe para esse povo, porque é isso. O Estado está para o povo, não é o povo está para o Estado. É igual na igreja, você tem que fazer... O pastor está para a igreja, não é a igreja para o pastor. O membro precisa orar, porque é bíblico, está dentro da lei, precisa orar, precisa pedir, chorar, para Deus nos dar pastores, né, verdadeiros, não mercenários. Mas o pastor é um servo. Os obreiros são servos, é ministério, significa trabalho. E vão responder com o maior, Deus vai cobrar deles, das autoridades. Deus vai cobrar primeiro das autoridades. É como assim, cobra do pai, né, nos filhos. Cobra do pai primeiro, porque a responsabilidade do lar, da educação dos filhos está nos pais. Mas se o Estado, que manda subsídio para a educação, não se preocupa em dar uma formação adequada para os pais, já dá a educação básica robusta. Então, viu? Mas aí estou falando na questão do cidadão comum. Mas da igreja, vamos observar do ponto de vista da igreja, da instituição que representa Deus. Aí a igreja não representa Deus como manda. Não denuncia, não exige equidade dos governantes. Deixa a coisa aí a revelia. A instituição de Deus e os embaixadores de Deus não representam Deus como deve. E os governantes estão lá fazendo o que quer. Aí o pastor, ao invés de dizer que é as autoridades que devem respeitar os ungidos que é da igreja, que ele é um dos ungidos, e é toda a igreja, não é só o pastor, aí ele inventa que ungido é ele, não toque em mim. Deixa eu fazer como eu quero, do jeito que eu quero, porque eu sou ungido de Deus e vocês não são nada. E Deus trabalha para o conjunto, não é para um, não é para um queridinho. Então, inverter as coisas. Então, a realidade em sociedade é essa. A igreja é colocada como, assim como o Supremo está para o Poder Judiciário, a igreja está para a sociedade como um todo. Então, a igreja é um Supremo de Deus na Terra. A igreja é a detentora da vontade de Deus para a humanidade, para o bem dos homens. Qual é o maior bem que Deus busca para os homens? É a reconciliação, é a salvação. É apaziguar, é aplacar a ira divina contra o pecado. A igreja está nesse papel intermediário, ligando, refazendo, reconstituindo, dando saúde, vivificando, dando vida. E nós estamos vivendo um momento em que alguém precisa, inclusive, evocar uma reforma. Ao ponto da gente ter que pedir para o Poder Judiciário humano fazer uma intervenção. É isso que a gente está evocando. Existe, com agravante agora de uma tentativa de golpe, com o apoio de alguns da igreja, né? Não é da igreja, de alguns da igreja formal, a igreja institucional que está aí, não é a igreja que vai ser arrebatada. Com o apoio de mercenários, de homens gananciosos, que está profanando, que está escrachando a igreja, né? Se não bastasse na política, a política nacional ser o que é, né? Envolveram, macularam tudo, né? Aí está aí o agravante de uma tentativa de golpe, o país a ponto de ter entrado numa convulsão e está ainda aí, está aí a Marinha do Brasil soltando um vídeo agredindo o povo, o dono do negócio, porque é o povo que é dono disso, né? É o povo que é dono, é a sociedade brasileira num todo que é dono de todo o conjunto, né? De toda a riqueza, bens duráveis e não duráveis produzidos. Mas é o patrão tal que tem, mas é do povo. A nação brasileira é nação, não é país, simplesmente país. País, vamos dizer que é o CGC, República Federativa do Brasil. Povo do Brasil, nação brasileira é povo, é vida, crianças, jovens, mulheres, homens, é o povo.
a nação. Todo o poder emana do povo para o povo. Então o povo dá poder ao representante através do voto, e esse poder esse representante tem que ser legítimo, tem que ser honesto, tem que ser fiéis para fazer esse poder voltar para o povo. Tem que preparar esse povo para esse povo fiscalizar e em qualquer momento de saída do descaminho, esse povo, trava tudo. Povo mobilizado na porta da Câmara Municipal de Paulínia. Povo mobilizado nas câmaras, nas unidades da federação. Povo mobilizado nas assembleias legislativas dos estados. Povo mobilizado nacionalmente o Congresso Nacional, as duas casas lá que formam o Congresso Nacional. Tá lá o Lira lá, que liberou lá emenda Pix, sem transparência. Aí o povo caindo na conversa de que o Supremo está legislando, que o Supremo é comunista, que o Supremo é isso, que o Supremo é aquilo. E para cristão, aqui para nós, irmão, é vergonhoso o crente ter o Espírito Santo e ser levado por essa enxurrada, por essa lama. Deus nos chamou para a justiça, para sermos justos. Não chamou a mim para ser de esquerda, de direita ou de centro, né? Né, Silas Malafaia? Não é? Não nos chamou para ser de esquerda, de centro, para defender interesses mesquinhos, né? De não pagar imposto, de não ser transparente. Por quê? Quando a Bíblia fala que, Jesus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo, Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo. Mas ele não está aqui, o Espírito Santo dele está em nós. Por isso, ele nos deu capacidade para nós ser sal, contribuir para a sociedade com conselhos, com boas obras, com bons frutos, ser luz, para que a luz resplandeça perante os homens e glorifique ao Pai que está nos céus. Está escrito, isso é evangelho do reino. E você vai ficar aí elegendo pastor, como Paulo Freire aqui em Campinas. Você sabe da história? Por que Paulo Freire veio da Flórida para cá? Você lembra? Alguém te falou? Ou abafaram, passaram o pano? Com o desvio de conduta do Marinésio pela eleição da Marinalva. Eu tenho que estar falando isso. Muita gente não gosta, né? Mas enquanto eu viver, eu vou falar isso. Porque eu fui chamado para falar a verdade, para ter compromisso com Deus. Então, eu vim de Pernambuco para cá, não foi simplesmente pela minha mera vontade. Se levantou uma luta, uma aflição, um prejuízo para mim de lá para cá. E muitos de nós temos muitos prejuízos. A gente perde para ganhar. Para ganhar o quê? Para ganhar o céu. Para ganhar a paz de Cristo. Eu durmo tranquilo, eu tenho paz. Mas eu me perturbo quando eu vejo essa situação no meio do povo de Deus. A eleita de Deus, a menina dos olhos de Deus sendo maculada, sendo profanada. Quem sou eu para viver com essa preocupação, com essa angústia? Quem sou eu? Você que é tão grande, você que é pastor de convenção, você que é pastor local, você que tem poder, você que tem influência, que tem tradição na igreja, né? É assim que muitos podem estar falando. Quem é esse sujeito? Esse Zé Ninguém, né? Aí eu tenho que mostrar a nós lá, né? Que não tinha tradição, que era boiadeiro, que era cultivador de sicômoro, e Deus chamou ele lá para ir denunciar. Mas graças a Deus que não só tem eu, né? Como Elias pensava que somente ele, não, tem muitos outros homens de Deus que tá lá embaixo, mas honra, tem fidelidade para com Deus mesmo nas fraquezas. Elias, a Bíblia fala que era homem sujeito às mesmas fraquezas. Então eu quero falar sobre isso, aqui, principalmente para aqui, para a região metropolitana de Campinas, onde tem eleito, já parece que é para o 4º mandato, Paulo Freire, tá? Que veio para corrigir o problema de um escândalo de penhora de templo, né? Sem a igreja, porque eles decidem em cima e a igreja, os membros não decidem, não tem voto, principalmente nas convenções, não tem voto.
O país é democrático, você olha a contradição, você vota para eleger um presidente, um senador, um deputado, mas não vota para eleger um pastor, né? Não vota para eleger um pastor. Não vota. Alguém define lá, numa cúpula, num partido religioso, que são as convenções, é mais considerado um partido religioso, porque até paga para participar dessas convenções. Esses obreiros que fazem parte pagam mensalidades cara, e o coitadozinho não... Isso é justo? Pensa na justiça de Deus. Ah, mas o que ligar na terra está ligado no céu. Ligar o que é justo. Deus não é injusto. O que liga na terra e liga no céu é o que é justo. Agora o injusto com o nome de pastor, com o nome de homem de Deus, né, de ungido de Deus, toma medidas injustas contra o próprio irmão. Não é a mesma injustiça lá de Israel? Contra o próprio que Neemias bateu de frente com os juízes, que fazia o povo pobre e humilde, os filhos virarem escravos por conta de dívida. Não é a mesma injustiça ou não é? Se o pastor, o evangelista vota para decidir alguma coisa e a ovelha não vota, empurra de goela abaixo, isso não é injustiça? A gente pode diferenciar injustiça? O que é injustiça? Não é a negação de um direito? Não é a negação de um direito? Como posso eu, cristão, tendo a palavra de Deus na mão, a justiça de Deus, ser beneficiário, permitir que no meu meio, no meio do povo de Deus, tenha injustos governando, passando os pés pelas mãos, profanando, vendendo-nos ao sistema que jaz no maligno? Um sistema dando, atrelando no outro, que é isso, a igreja dos homens, com a política, com a busca pelo poder, com a sanha de governar, de fazer um Estado religioso, buscando benefício, mamando na teta, deitado eternamente em berço esplêndido, deitado eternamente em berço esplêndido, às custas daquilo que não é dele, injustiça, não é dele, ou a igreja dos pastores. Ou alguém na igreja é proprietário da menina dos olhos de Deus? Tem alguém? Deus determinou, está onde? A procuração, está onde o documento que fala? Percebe? Então, eu quero chamar a atenção porque eu falei que iria, daqui para frente a gente ia tratar desse assunto, de denunciar e dizer para você, como cristão, aqui na região metropolitana de Campinas, que elege deputado federal, assim como Marinésio elegeu Manuel Moreira no passado e ele se corrompeu nos anões, assim como Marinésio e a igreja de Campinas e região, ele tentou eleger Marinalva e teve que penhorar templo. Paulo Freire veio de lá da Flórida, amando do pai, José Wellington Bezerra da Costa, para assumir Campinas. E o Joel, que era deputado, foi para lá, para a Flórida, e veio aqui, modificou o estatuto da igreja e ele passou a ser candidato e foi eleito. Agora eu pergunto, onde as emendas PIX desses homens estão sendo aplicadas? Você sabe? É uma pergunta para você que vota, que fala que Lula é ladrão, que a esquerda é isso, que é comunista. Vamos resolver os problemas de nossa casa? Vamos se enquadrar em Crônicas 7,14? Vamos se enquadrar em Crônicas 7,14? Como justifica eu ter problema dentro do meio do povo de Deus, não resolvê-los, o Estado ter dificuldade até para intervir por conta da questão do Estado ser laico, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha, humilhação, arrependimento, orar e buscar a minha face, se converter, tem arrependimento? Tem que ter conversão, tem que ter mudança de caminhos que tomaram errado, descaminhos, desvio de conduta, prevaricação. Se o meu povo, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Ai não, mas porque o Brasil é de Deus, porque a nação brasileira é de Jesus. Será? A partir de nós é de Jesus? Você está sendo obediente à palavra de Deus? Porque a vitória está na obediência. Tem um hino aí, cantei esses dias numa festividade, né? No final ele fala, se obedecer os meus mandamentos.
Se obedecer, comerás o melhor dessa terra. Se obedecer os meus mandamentos. Então, existe um percentual de obediência? É claro que Deus é justo, ele vai analisar até nesse ponto, né? Os agravantes, porque existe isso nos crimes, né? Existe atenuante, existe agravante. Numa sentença, num julgamento. Olha, Deus sendo justo, ele vai, ele não vai simplesmente condenar aleatoriamente, como o homem muitas vezes condena. Mas vamos aqui, ó. Então, aí voltando aqui para você, ó. Promessa. Então, é bom pegar isso aqui, né? Então a gente aprende, né? Lição da CPAD, todos os domingos, o tempo é bem exíguo, né? Não sei por que a gente tem um tempo ínfimo para aprender isso aqui. A gente reclama da educação no mundo, mas a gente não tem poder de definir que seja mais tempo numa escola bíblica dominical. Não há necessidade. Não tem como conversar e convencer o povo que a gente precisa pelo menos de 2 horas para cada aula dessa, para se esmiuçar, para tirar dúvidas, para dar o tempo necessário. Ora, senhoras e senhores, eu não conto, é incontável as vezes que eu passei em seminário final de semana na política, no mundo sindical, na política partidária. Deus faz essas coisas. Manhãs inteiras, tardes, finais de semana inteiro estudando a palavra. Mas só faz isso quando é convenção, quando só os líderes. Só os líderes que têm que ficar 2, 3 dias estudando a palavra de Deus lá para tomar decisão contra o povo? Contra o povo, a favor deles e contra o povo. Ou tem que ser com todo o povo? É como a reforma que eu estou falando aqui, a reforma que tem que se fazer. Então, toma decisão contra o povo. Aí o povo idiotizado, o povo mal formado educacionalmente, sem contar as demais coisas, né? Os descaminhos de famílias esfaceladas, a fragmentação familiar. Eu estou falando de sociologia, de conhecer a complexidade da sociedade. Aí é muito fácil chegar num púlpito e ficar apontando pontinhos e aí foge dali, aí depois vai falar outro, aí depois tem alguém por aí doutrinando. Tem alguém aí ensinando errado. Aí acusar, simplesmente fazer a crítica destrutiva, sem dar a tréplica, sem dar a oportunidade para a pessoa rebater, né? Rebater não a palavra de Deus. Deixar bem claro isso aqui. Rebater os intentos malignos de muitos que estão na direção. Se protegendo o seu ró, o seu status quo, protegendo a zona de conforto. Ou não, você acha que não tem isso? A Bíblia está cheia disso, mostrando isso aqui. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala, né? Domingo agora, vou repetir, né? Brilhantemente, o irmão Denis ensinou na sala de aula sobre os desvios de conduta de filhos de sacerdotes. Filho de Arão. Até filho de... até os filhos de Samuel. Filho de Arão. Filho de Eli. Filho de Belial. No nosso meio, filho de Belial. Você tem dúvida? Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais. Onde é esses lugares celestiais? Onde é na terra um lugar que você pode considerar celestial? Não é a igreja? Não pode ser a tua casa, o teu lar? Ou não? Não é de casa que você tem que educar o menino no caminho que deve andar? Com qual conteúdo? Com qual conteúdo? Com qual conteúdo a gente tem que ensinar o menino no caminho que deve andar? Não é com a palavra de Deus? Nós não vemos exemplo no povo judeu lá, na educação familiar? Parece que eram os primeiros anos de vida, né? 5 anos de vida, né? Que era que se ensinava? Não era a Bíblia? Existia rigor? Era austero? Era severo o ensinamento? Claro que era. Né? Mesmo assim, a gente vê descaminhos, com todo esse cuidado.
Mas a mesma abstinência, a mesma obstinação que a gente vê no povo de Israel, nós temos hoje. A tendência a querer pedir, mas pedir mal. Vocês pedem para vocês, para os deleites. Vocês não pedem para a glória de Deus, para o reino de Deus. Vocês não pedem com intenção. Pode até ter intenção. Se Deus me abençoar, eu vou dar. Eu não vou dar o dízimo não, vou dar 20%. Eu vou dar mais. Vou contribuir mais para a missão. É mais fácil a viúva, que não tem nada, dar o tudo, do que esse pessoal que acumula bens materiais, na sanha, por acumular casas e casas, né? Casas e casas, propriedades, ouro e mais ouros. Eu estou errado? Eu não sou perfeito. Eu sou homem. Eu sei minhas fraquezas. Eu estou falando do que eu conheço. Através da palavra de Deus e olhando para mim mesmo, fazendo a autocrítica, vendo as minhas misérias, que eu já falei na outra, sofrendo as minhas misérias. Agora, se eu não sou sincero, se eu por algum motivo mesquinho escondo isso, não ensino a realidade para a igreja, para os filhos de Deus, então eu não sou filho de Deus, eu sou filho do diabo. Eu não estou me comportando como filho de Deus. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Aí prevalece o eu, prevalece a minha família, prevalece a tradição, prevalece os que estão manipulando, o que estão no... É como, eu tenho que citar, né? Meu Deus, Pernambuco lá, como é que uma igreja tem uma casa que cuida de idosos, fecha? A igreja. Como é que uma igreja rica como a igreja de Pernambuco tem uma casa de um abrigo para idoso que devia ter, e tem muitos irmãos aí particularmente abrindo casa de recuperação, né? Fazendo até acordo com político para isso, né? Que deveria ser a igreja, né? Do jeito que abre congregação nos bairros, a igreja devia ter casa de recuperação com o povo lá, voluntário trabalhando, né? Alguns precisam de salário? Precisa de empregado, médico, enfermeiro, precisa ter salário. Mas na igreja não tem enfermeiro que pode fazer uma escala de serviço voluntário? Cooperativa. Exemplo, cooperativa. Num desemprego que está aí, com o que se arrecada. Será? Lembra lá da parábola dos talentos? Que o Senhor mandou investir e o que ganhou ainda acusou o Senhor? E aí, pôr o dinheiro para render. Então, se entra dinheiro, a igreja não visa lucro, a igreja não visa lucro, faz uma cooperativa de reciclagem, uma cooperativa de costura, uma cooperativa de artesanato, mas dá trabalho, Dá trabalho, não. Isso é negócio do governo, não é coisa da igreja. Então, a política é de quem? É da igreja? E por que os pastores estão tudo lá? Se fazer uma cooperativa, uma escola, uma sala de aula para analfabeto, eu tenho que depender de subsídio de governo. E aí alguém dá desculpa dizendo que isso é do governo, é do Estado. Aí os pastores tudo na política e a política era do diabo. Como dormir com um barulho desse? Eu durmo, tá? Eu durmo preocupado, né? Eu já falei aqui no outro vídeo, o que é que me faz não dormir é quando eu tomo muita Coca-Cola, né? Prejudico o meu organismo, estou errado, e tomo café à noite. Né? Eu tomo até menos café hoje. Quando eu estava no quartel, virava à noite de serviço, tinha lá uma garrafa de 5 litros de café, tomava café a noite inteira. Não fazia mal porque eu era jovem, mas a idade foi, o organismo ficou fraco, né? Então, percebe? Viu como a complexidade? Então, você é cristão, aí você tá lá, não, mas era o pastor. Mas Deus alguém falou para mim hoje, mas Deus é soberano. Claro que ele é. Ele governa. Mas ele está esperando que eu faça a minha parte. Aí alguém fala que falar para o pastor, questionar o pastor, porque ele está desviando da palavra de Deus. Aí alguém fala para se autodefender, se defende perante mim e não me engana, tá? E não me engana, liso, escorregadio,
não me engana. Imagina Deus. Se não engana a mim, imagina Deus. Aí não, porque Deus vai julgar, porque isso está escrito, mas Deus está olhando o teu coração. Deus está sondando a tua vida. Deus está vendo se tu está dando fruto. Ou tu és infrutífero, não está dando, mas eu gerei filho. Mas não é esse fruto não, meu filho. É fruto espiritual para a vida eterna. Mas eu sou cidadão, eu trabalho, eu sou filho de Deus. Será? Tem o Espírito de Deus? Será que tem mesmo? Porque a Bíblia fala que o selo, né? Você vai identificar alguém se é filho de Deus ou não, se não tiver, não é. Não é dele. Então tá aí mais um trabalho para você, um conteúdo, 1h10. Que Deus abençoe. Se inscreva no canal do Marquinhos Costa, A Comunicação que Liberta. Me ajude a fazer essa apologia, né? Fazer a defesa apologética, a defesa do Evangelho genuíno, do Reino de Deus, né? Porque o Evangelho que estão pregando aí é dissolvido, né? É maculado, estão modificando tudo, né? E depois fala que não modificou, né? Fica reclamando da sociedade, mas nós somos cúmplices. Deixa eu colocar nós como cúmplices, né? Porque às vezes eu fico olhando a educação que dei para os meus filhos e vejo que eu falhei. Mas falhei porque eu não recebi lá atrás. Meus pais falhou porque não recebeu também. Então quem é culpado? Não existe um Estado, não existe governo, não existe recurso. Em cada tempo tem o seu. A formação que se dá para o cidadão. Ou existe um golpe intelectual nisso tudo, para que fique mais fácil do domínio. Domínio. Dinastias. Alguém que mama, que tem privilégio, né? Tá aí a Marinha, o Exército que brilhantemente com a aeronáutica não deixou dar golpe, né? Porque ia derramar sangue, né? Eu mesmo estava disposto a ir para a rua contra a ruptura institucional. Eu, sargento da reserva com mais de 60 anos. Eu falei aqui para minha esposa, olha, tá difícil, hein? Com todo o amor, com todo o meu compromisso com Deus, eu tenho um compromisso também social. E eu não vou ficar esperando esse pessoal vir empurrar de goela abaixo para mim essa desordem. Deus é um Deus de ordem. Ordem e progresso. A nossa bandeira ostenta esse slogan, ordem e progresso. E se existe alguém que é da ordem, que é especialista em pôr ordem no caos, é Deus. Então, um cristão que está buscando dar rasteira nos outros, tomar o poder. E você, pastor, que concorda com isso, já viu aquele ditado que fala que o feitiço vira contra o feiticeiro? Então, se numa localidade, numa cidade, está tudo em paz, Deus pode suscitar uma revolta, uma rebelião para te pegar, para tentar te acordar. Porque Deus, ele é especialista nisso, né? Em levantar uma contenda, aí ai de ti, ai de mim, ai de nós, se Deus se levantar contra nós, e fazer como fez com Saul, permitir que um demônio perturbasse ele. Deus permitiu que um demônio perturbasse o desviado rei Saul, que tentou matar Davi, né? Deus abençoe, um forte abraço, se inscreva no canal, e nós vamos estar colocando este material, esse conteúdo para você analisar, para você dar sua opinião, e não se acovarde. Nos céus não entra covarde, viu? Os covardes vão ficar de fora. Então Deus não nos deu espírito de covardia. A mim não deu, aí a você. Eu creio que não deu. Deu espírito de temor, deu espírito valentia de combater o bom combate para a glória de Deus, em nome de Jesus. Um forte abraço fraterno, que Deus te abençoe e a gente vai conversando aí no decorrer. E lembre-se, para com esse negócio de estar colocando pastor, principalmente pastor presidente, no parlamento. Porque quem faz a defesa, a proteção divina, está aqui, ó, a lição de domingo, dia 8, dia da bandeira, é Deus. Deus é fiel. Então os fiéis têm que confiar nele, senão não agrada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Forte abraço e até a próxima.